Sente que a cada ano que passa, carregar os sacos das compras do mercado se torna uma tarefa mais difícil? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita já exige um pequeno esforço extra, um impulso que antes não era preciso? Esta perda de força, que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, não tem de ser a nossa realidade. Pensamos que estamos a fazer tudo bem, talvez até já tenhamos trocado o leite de vaca pelo leite de soja, a pensar que é a opção mais saudável. Mas e se eu lhe dissesse que essa escolha, feita com a melhor das intenções, pode não estar a dar aos seus músculos aquilo de que eles realmente precisam para se manterem fortes? A verdade dolorosa é que, depois dos 60, os nossos músculos precisam de um tipo muito específico de cuidado, um tipo de nutrição que a maioria das bebidas vegetais comuns simplesmente não oferece. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de uma bebida vegetal pouco conhecida que pode verdadeiramente ajudar a reconstruir a sua massa muscular enquanto dorme. Vamos ver exatamente o que é, porque é tão eficaz e como pode combiná-la com outros hábitos simples para recuperar a sua força e vitalidade. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é algo que muitos de nós fazemos todos os dias, mas de uma forma que, sem sabermos, pode estar a sabotar a saúde dos nossos músculos. Vamos então falar desta bebida que parece quase milagrosa. Muitos de nós, ao procurarmos alternativas ao leite de vaca, viramo-nos para o leite de soja. E não me interpretem mal, a soja tem os seus méritos. Mas quando o nosso objetivo principal é combater a sarcopenia, aquela perda de massa muscular que nos assola com a idade, a soja pode não ser a nossa melhor aliada. O segredo de que falo é a bebida de proteína de ervilha. Sim, leu bem, ervilhas. Pode parecer estranho transformar aquela pequena leguminosa verde numa bebida poderosa, mas a ciência por trás disto é fascinante e, mais importante, funciona. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo e a falta de manutenção adequada, alguns tijolos começam a soltar-se. A parede fica mais frágil. É isto que acontece aos nossos músculos. As proteínas são os tijolos e o cimento que mantêm essa parede forte. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar as proteínas que comemos para reparar essa parede. É como ter os melhores tijolos do mundo, mas um pedreiro que já não tem a mesma energia. Precisamos de um tipo de tijolo que seja tão fácil de usar que até o pedreiro mais cansado consiga fazer um bom trabalho. É aqui que entra a proteína de ervilha. Ela é rica num grupo de aminoácidos, os tijolos da proteína, chamados BCAAs, ou aminoácidos de cadeia ramificada. Pense neles como tijolos especiais, com encaixes perfeitos, que o nosso corpo consegue agarrar e colocar no lugar certo nos músculos com o mínimo de esforço. A leucina, um destes BCAAs, é a estrela principal. Ela funciona como o mestre de obras, a dar o sinal para o corpo começar a reconstrução muscular. A proteína de ervilha tem uma concentração de leucina impressionante, muitas vezes superior à da soja. Por isso, quando bebe um copo desta bebida, especialmente antes de dormir, está a dar ao seu corpo um carregamento completo destes tijolos de encaixe fácil e o mestre de obras para liderar a reparação durante a noite, o período em que o nosso corpo se dedica à regeneração. Ao contrário da soja, que para algumas pessoas pode ser mais difícil de digerir ou causar inchaço, a proteína de ervilha é geralmente muito mais suave para o sistema digestivo. Isto é crucial, porque não adianta comer a melhor proteína do mundo se o nosso corpo não a conseguir absorver corretamente. E como podemos incorporar isto na nossa rotina? É muito simples. Hoje em dia já se encontram pacotes de proteína de ervilha em pó em lojas de produtos naturais ou até em alguns supermercados maiores. Não precisa de ter sabor. O pó neutro é o mais versátil. À noite, cerca de 1 hora antes de se deitar, misture uma medida do pó com um copo de água, ou, se preferir, com uma bebida vegetal de amêndoa ou aveia sem açúcar para ficar mais cremoso. Pode até juntar uma pitada de canela, que é ótima para regular o açúcar no sangue. O sabor é suave, terroso. Não espere o sabor de um batido de chocolate, mas pense nisto não como um deleite,
mas como um medicamento noturno para os seus músculos. Um ritual simples que leva 2 minutos a preparar e que pode fazer uma diferença enorme na forma como se sente pela manhã. Sentir-se-á com mais energia, com menos dores e, com o tempo, notará que aqueles sacos das compras já não parecem tão pesados. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira, que partilhou comigo a sua frustração. Adorava cuidar do seu pequeno jardim, mas curvar-se para arrancar as ervas daninhas e levantar os vasos estava a tornar-se uma tortura. Sentia-se fraca, e as dores nas costas e nas pernas duravam dias. Começou a pensar que teria de desistir do seu passatempo. Falei-lhe desta bebida. Ela torceu o nariz no início. Ervilhas para beber? Parecia-lhe uma ideia absurda, mas a vontade de voltar ao seu jardim era mais forte. Decidiu experimentar. Passadas umas semanas, encontrei-a na rua e ela veio ter comigo com um sorriso rasgado. Contou-me que não só as dores tinham diminuído drasticamente, como se sentia com uma força que já não se lembrava de ter. No fim de semana anterior, tinha conseguido transplantar um pequeno limoeiro, algo que há meses lhe parecia impossível. Não foi uma cura milagrosa da noite para o dia, foi a consistência. Todas as noites, religiosamente, ela bebia o seu copo de proteína de ervilha. Foi este pequeno passo que lhe devolveu a alegria de cuidar das suas plantas. Portanto, este é o primeiro grande segredo, a base de tudo. Trocar a bebida que talvez não o esteja a servir tão bem por uma que é desenhada pela natureza para fazer exatamente aquilo de que os seus músculos mais precisam nesta fase da vida: reconstruir. Claro que beber este batido todas as noites é um passo fundamental e transformador, mas não podemos esperar que uma única coisa resolva tudo. A nossa saúde é como uma orquestra, onde cada instrumento tem de estar afinado e a tocar em harmonia. Esta bebida de proteína de ervilha é o primeiro violino, o solista principal, mas precisa do apoio dos outros instrumentos para criar uma sinfonia de bem-estar. E o segundo instrumento, talvez o mais subestimado de todos, é algo que já temos em casa: a água. Sim, a simples e humilde água. Frequentemente, quando pensamos em músculos, pensamos em proteína, mas esquecemos-nos que os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. A água é o sistema de transporte do nosso corpo. Ela leva os nutrientes, incluindo aqueles preciosos aminoácidos da proteína de ervilha, até as células musculares. E, igualmente importante, ajuda a remover as toxinas e os resíduos que se acumulam durante o processo de reparação muscular. Estar desidratado é como tentar enviar um caminhão de tijolos para uma obra por uma estrada cheia de buracos e lama. A entrega vai ser lenta, ineficiente, e muitos tijolos podem perder-se pelo caminho. Quantas vezes não sentimos cãibras, fadiga ou dores de cabeça e atribuímos isso à idade ou ao cansaço, quando na verdade é o nosso corpo a gritar por água. O desafio para muitos de nós é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Já não sentimos tanta sede, mesmo quando o nosso corpo precisa desesperadamente de líquidos. Por isso, não podemos esperar por ter sede para beber água. Temos de criar o hábito. Uma dica prática é ter sempre uma garrafa de água à vista, na mesa da cozinha, ao lado do sofá. Ao vê-la, vai lembrar-se de beber. Outra ideia é beber um copo de água em momentos-chave do dia. Um ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Um antes de cada refeição, o que também ajuda na digestão. E um entre as refeições. Se não gosta do sabor da água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Águas aromatizadas feitas em casa são uma forma deliciosa de se manter hidratado. Agora, de mãos dadas com a hidratação, vem o terceiro hábito: o movimento inteligente. Esqueça a ideia de que precisa de se inscrever num ginásio e levantar pesos pesados. O melhor exercício para manter a massa muscular depois dos 60 pode ser feito na sua própria sala, usando o peso do seu corpo.
O exercício mais poderoso de todos? Sentar e levantar de uma cadeira. Parece demasiado simples, não é? Mas pense nisto. Este movimento trabalha os maiores músculos do corpo, as pernas e os glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio e mobilidade. Tente fazer isto. Coloque-se em frente a uma cadeira firme, cruze os braços sobre o peito e lentamente sente-se e levante-se sem usar as mãos para se apoiar. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente 10. Faça 2 ou 3 séries por dia, talvez enquanto vê o telejornal. Este simples ato envia um sinal aos seus músculos a dizer: preciso de vocês. Mantenham-se fortes. Outro exercício fantástico é apoiar as mãos na parede da cozinha e fazer flexões contra a parede. Trabalha os braços, o peito e os ombros, ajudando-o a ter força para carregar os netos ao colo ou para pegar numa panela mais pesada. A chave não é a intensidade, é a regularidade. Mais vale fazer 10 minutos de exercício simples todos os dias do que ir dar uma caminhada extenuante uma vez por semana. Essa caminhada é ótima para o coração, mas são estes pequenos movimentos de resistência que dizem aos seus músculos para não se irem embora. E isto leva-nos a um ponto muito importante sobre a alimentação, o nosso quarto hábito. Não basta consumir proteína à noite. Precisamos de distribuir o seu consumo ao longo do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura. Se comermos um bife enorme ao jantar, mas quase nenhuma proteína ao pequeno almoço e ao almoço, a maior parte dessa proteína do jantar será desperdiçada. É como tentar regar uma planta de uma só vez com um balde de água. A maior parte escorre por fora. É muito mais eficaz ir regando com um copo de água de cada vez ao longo do dia. Comece o dia com proteína. Em vez de um pão com manteiga, experimente 2 ovos mexidos ou uma taça de iogurte grego natural com um punhado de nozes. Ao almoço, certifique-se de que tem uma boa porção de peixe, como a nossa maravilhosa sardinha ou carapau, ou leguminosas como o grão de bico ou o feijão frade. Desta forma, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos ao longo do dia, mantendo-os nutridos e prontos para a grande reparação noturna que o seu batido de ervilha irá potenciar. A combinação destes hábitos é o que cria a verdadeira magia. A água transporta os nutrientes. O exercício sinaliza a necessidade de reparação. A proteína distribuída ao longo do dia fornece os materiais de forma constante, e a proteína de ervilha à noite é o turno da noite intensivo que garante que o trabalho fica bem feito. Agora que já temos a nossa fundação sólida, com a bebida de proteína de ervilha a trabalhar durante a noite e os nossos músculos a receberem estímulos e nutrientes durante o dia, podemos adicionar mais algumas camadas de cuidado que vão acelerar e proteger os nossos ganhos. O quinto hábito é algo que muitos associam à saúde dos ossos, mas que é absolutamente vital para os músculos: a vitamina D. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, a nossa principal fonte de vitamina D. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir esta vitamina a partir da luz solar. Além disso, muitos de nós, por receio do cancro de pele ou por passarmos mais tempo dentro de casa, não nos expomos o suficiente. A vitamina D não só ajuda na absorção de cálcio, mas também desempenha um papel direto na função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma maior fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. É como ter um carro de corrida afinado, mas com combustível de má qualidade. Não vai atingir o seu potencial máximo. Apanhar 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode fazer maravilhas. Mas, na maioria dos casos, especialmente durante o outono e o inverno, pode ser necessário um suplemento. Fale com o seu médico ou farmacêutico. Peça para verificar os seus níveis de vitamina D e discuta a possibilidade de suplementação. É uma mudança pequena e barata que pode ter um impacto gigantesco na sua força e equilíbrio. A seguir, o sexto hábito foca-se num mineral que é o melhor amigo dos músculos, o magnésio. Se a proteína são os tijolos, o magnésio é o eletricista e o canalizador da obra.
Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular, a produção de energia e a síntese de proteínas. Falta de magnésio manifesta-se muitas vezes em cãibras, espasmos musculares e fadiga. Onde o podemos encontrar? Felizmente, a nossa dieta mediterrânica é rica em fontes de magnésio. Pense em frutos secos como amêndoas e nozes, sementes de abóbora e de girassol, leguminosas como o feijão e as lentilhas, e vegetais de folha verde escura como os espinafres e a couve galega. Até o chocolate preto com mais de 70% de cacau é uma boa fonte. Incluir um punhado de amêndoas no seu lanche da tarde ou adicionar uma colher de sementes à sua sopa ou iogurte são formas fáceis de aumentar a sua ingestão. E não nos podemos esquecer do nosso querido tremoço, um petisco tão português e uma fonte fantástica de proteína e magnésio. O 7º hábito pode surpreendê-lo, é o descanso. Mas não apenas o sono noturno, que já sabemos ser crucial e que a nossa bebida de ervilha ajuda a potenciar. Falo de pequenas pausas durante o dia. A nossa cultura muitas vezes glorifica o estar sempre ocupado, o andar sempre a correr. Mas para os nossos músculos, especialmente depois dos 60, o descanso é tão importante como o exercício. É durante o descanso que os músculos se reparam e fortalecem. Se passou a manhã a tratar do jardim ou a fazer uma limpeza mais a fundo em casa, permita-se sentar por 20 minutos, com os pés para cima. Leia umas páginas de um livro, ouça música ou simplesmente feche os olhos. Este ato de parar intencionalmente não é preguiça, é uma estratégia inteligente de recuperação. Ignorar os sinais de cansaço do corpo e forçar-nos a continuar é uma receita para lesões e para o esgotamento, o que acaba por nos impedir de ser ativos a longo prazo. E finalmente chegamos ao 8º hábito, aquele que prometi no início e que muitos de nós fazemos de forma errada. É a forma como caminhamos. Sim, caminhar é um exercício fantástico, mas caminhar por caminhar, em longas distâncias num piso plano e monótono, como num passeio marítimo ou num centro comercial, pode não ser o melhor para os nossos músculos. O problema é que este tipo de caminhada não desafia os músculos de formas diferentes. É um movimento repetitivo que, se feito em excesso, pode até levar a desgaste articular, sem um ganho muscular significativo. O segredo é variar. Em vez de uma caminhada de 1 hora em terreno plano, faça uma caminhada de 20 minutos que inclua uma pequena subida. O esforço de subir uma rua inclinada ativa os glúteos e os músculos das pernas de uma forma que o terreno plano não consegue. Outra dica é caminhar em superfícies diferentes. Andar na relva de um parque ou na areia da praia. Se tiver essa possibilidade, força os pequenos músculos estabilizadores à volta dos seus tornozelos e joelhos a trabalhar, melhorando o seu equilíbrio. E durante a sua caminhada, faça paragens estratégicas. Encontre um banco de jardim e faça 5 repetições de sentar e levantar. Encontre uma parede e faça 5 flexões. Transforme a sua caminhada numa sessão de treino leve e funcional. Ao fazer isto, está a transformar um exercício puramente cardiovascular num exercício de fortalecimento muscular, tornando o seu tempo muito mais eficiente e benéfico para combater a perda de força. Então, ao olharmos para trás, o que descobrimos? Descobrimos que não temos de ser espectadores passivos do envelhecimento dos nossos músculos. A ideia de que a fraqueza e a fragilidade são inevitáveis é um mito que podemos e devemos desafiar. Começamos com a revelação surpreendente de que a nossa escolha de bebida vegetal pode fazer toda a diferença e que a humilde proteína de ervilha, tomada antes de dormir, pode ser a ferramenta mais poderosa no nosso arsenal para reconstruir a força muscular durante a noite. Mas vimos também que esta bebida, por mais eficaz que seja, é apenas o ponto de partida. A verdadeira transformação acontece quando a combinamos com outras mudanças simples e intencionais no nosso dia a dia. Aprendemos a importância vital da hidratação, não apenas para a saúde em geral, mas como o sistema de transporte essencial que leva os blocos de construção da proteína até onde eles são mais necessários. Falamos sobre o poder do movimento inteligente, trocando a ideia de exercícios complicados no ginásio por atos simples e eficazes,
como sentar e levantar de uma cadeira, usando o nosso próprio corpo para construir força funcional para a vida real. Compreendemos que não basta consumir proteína, é preciso distribuí-la sabiamente ao longo do dia, nutrindo os nossos músculos de forma constante, como se rega uma planta delicada. E exploramos como elementos essenciais, como a vitamina D do nosso sol português e o magnésio encontrado em tantos alimentos da nossa dieta, podem otimizar a função muscular, e como o descanso e até a forma como caminhamos podem ser ajustados para maximizar os nossos resultados. Lembre-se, não se trata de tentar voltar a ter 30 anos. Trata-se de ter a força e a vitalidade para viver a vida que deseja ter agora. É ter a energia para brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É ter a confiança para carregar as suas próprias compras, para subir um lanço de escadas sem perder o fôlego, para continuar a cuidar do seu jardim ou a desfrutar dos seus passatempos. São estas pequenas vitórias diárias que compõem uma vida plena e independente. Cada pequeno passo que dá, cada copo de água que bebe, cada vez que escolhe os ovos em vez do pão ao pequeno almoço, está a investir no seu futuro, na sua qualidade de vida. Pode haver dias em que se sinta com menos motivação, e isso é perfeitamente normal. O importante é não desistir. Comece com uma coisa. Talvez hoje decida apenas focar-se em beber mais água. Amanhã experimente o batido de proteína de ervilha. A consistência, e não a perfeição, é o que trará os resultados. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Já sentiu esta perda de força na sua vida? O que tem tentado fazer para a combater? Já conhecia os benefícios da proteína de ervilha? Por favor, partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. E se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que, como nós, podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Tenho muitos mais segredos e dicas práticas para partilhar consigo para o ajudar a viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz em qualquer idade. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para começar a cuidar de si e a construir um corpo mais forte. Viva a sua melhor vida, hoje e todos os dias.